Boa noite a todos. Boa noite para você que está aqui, boa noite para você que está em casa. Graça e a paz do Senhor Jesus. Que nós possamos, com toda alegria em nosso coração, declarar: ó Rei das Nações, como nós cantamos, que todos os povos possam declarar isso através dos seus lábios e através do exemplo que nós podemos dar com as nossas vidas. É sempre um prazer e uma grande responsabilidade estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor. Por isso, com muito tremor e temor, o meu pedido ao Senhor nessa noite é que o Espírito continue ministrando aos nossos corações, para que a gente possa, então, ouvir a voz do Senhor, continuar ouvindo a voz do Senhor, e agora, mais especificamente, através da meditação da sua palavra, que sejamos impactados, transformados e renovados pela sua palavra. Durante todo o mês de novembro, nós falamos sobre adoração. O homem e a mulher, eles foram criados por Deus para ter um relacionamento de comunhão com Deus, para responder a Deus. E nós fazemos isso quando nós o adoramos. Adorar, como nós falamos, é reconhecer, é exaltar o que Ele é. Nós também respondemos a Deus quando nós o conhecemos ou quando nós o amamos. Nós também respondemos a Deus quando nós desfrutamos da sua presença. Nós somos gratos a Ele e nós o obedecemos. Toda a vida humana é em resposta a Deus, ou em comunhão com Ele, ou em rebelião contra Ele. Alguém já disse que nós fomos feitos para estar mais ligados ao que está acima de nós do que ao que está abaixo de nós. Ou seja, as nossas vidas foram projetadas para ser moldadas mais pelo apego ao nosso Criador do que as coisas da criação. As Escrituras nos apresentam esse Deus que criou todas as coisas, que criou o homem e a mulher, que criou eu e você, para a glória dele. O homem e a mulher foram criados perfeitos, andavam no mundo perfeito, em perfeita comunhão e em relacionamento com Deus. Deus colocou o homem e a mulher, Adão e Eva, no jardim do Éden ali, e o homem desfrutava desse relacionamento com Deus, porém Deus deu um mandamento ali para eles, que não comessem do fruto proibido. E o texto de Gênesis, lá no capítulo 3, em diante, vai descrever como eles desobedeceram a Deus e caíram do estado de inocência e pureza que foram criados, e eles foram então banidos do jardim, da presença constante de Deus. Deus havia designado Adão como representante, como cabeça de toda a criação humana. Portanto, o pecado de Adão e Eva trouxe consequências terríveis para eles e para toda a sua descendência. A comunhão com Deus foi quebrada. Os seres humanos estão agora separados de Deus. A natureza do homem está agora corrompida. As nossas vontades estão inclinadas para o mal. Existem medos, existem culpas, existem vergonhas. As pessoas que deveriam se submeter a Deus vivem como se fossem os seus próprios deuses. Muitos se esqueceram do seu Criador e adoram a criação. E como disse, o propósito de Deus para o homem, o propósito do homem é conhecer a Deus, é ter um relacionamento pessoal com Ele. Mas o resultado do pecado é algo terrível. Porque o pecado, ele causa a nossa separação de Deus, mas ele também não somente nos separa de Deus, como ele nos escraviza. Há um pastor e escritor já falecido, John Stott, que ele diz: os pecados que cometemos são manifestações exteriores e visíveis de uma enfermidade interior e invisível. É uma corrupção interna da natureza humana, uma infecção maligna que nos mantém escravizados. O ser humano precisa ser liberto da escravidão do pecado.
precisa de uma mudança de mente e de coração, precisa de um Salvador, precisa do Evangelho, das boas novas. Precisamos ser perdoados e restaurados à comunhão com um Deus que é santo. E nós vemos nas Escrituras a mensagem de um Deus que amou, buscou e morreu pelos pecadores perdidos. Jesus é o Salvador, encarnado, enviado do céu, que veio ao mundo para nos salvar. Através dele, nós encontramos perdão para os nossos pecados e temos a nossa comunhão com Deus restauradas. Estamos no mês de dezembro, mês em que celebramos o Natal. E estamos iniciando hoje, então, uma nova série, uma nova temática, novas de grande alegria. Natal é o reconhecimento de Jesus, é a revelação de Deus para o homem de que o Salvador chegou. Natal é Deus vindo até nós. O Natal nos apresenta os fundamentos do cristianismo, a boa nova, o Evangelho. Embora saibamos que Jesus não nasceu neste mês 25 de dezembro, como comemoramos, nessa data especificamente, embora sabemos que algumas pessoas criticam o Natal por conta da sua origem, embora sabemos que alguns tornaram o Natal uma data apenas comercial, embora sabemos que o Natal se tornou ponto de encontro, de bagunça, enfim, de qualquer outras coisas. Creio que como igreja, podemos e devemos celebrar o Natal. O verdadeiro Natal. E nós precisamos visualizar no Natal o nascimento do Salvador. E depois dessa introdução, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. Lucas 2, a partir do verso 1. Nós leremos até o 20, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela, deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em pano e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados.
Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor continue conosco, Pai, que o Senhor ministre e aplique a sua palavra nos nossos corações. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. É interessante que quando nós olhamos e procuramos nas Escrituras sobre o nascimento e a narrativa, na verdade, do nascimento e da infância de Jesus, nós encontramos apenas nos evangelhos escritos por Mateus e Lucas. Foram os dois evangelistas que se dedicaram a escrever sobre a infância e o nascimento de Jesus. E algumas pessoas, nos dias atuais, ou de alguns anos para cá, que tem uma linhagem muito mais histórica sobre o nascimento de Jesus, dá ênfase a isso. Porque aqui nós temos o relato do nascimento de Jesus histórico, e descrevem o que Marcos e João, por exemplo, cita, que também completa a obra de Jesus, e que não fala sobre o nascimento e a infância, mas nos apresenta Jesus. Porque essas pessoas desconsideram aquilo que é da ação de Deus, daquilo que é o sobrenatural, e por isso eles ficam apenas nas narrativas dos acontecimentos que nós podemos comprovar com a nossa razão. Mas nós vemos no nascimento de Jesus algo sobrenatural. Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Por exemplo, Marcos, ele começa a narrativa sobre o ministério de Jesus, através de João Batista, e logo então ele introduz Jesus. João, por exemplo, o evangelista, ele vai narrar a história ao começo do tempo, da criação e da palavra que veio à terra, desse verbo que se fez carne, que habitou entre nós. E Mateus, ele conta a história de Jesus, da perspectiva de José, com forte ênfase sobre o cumprimento das Escrituras. Lucas, ele apresenta o relato de uma perspectiva que destaca Maria. Se você olhar Lucas capítulo 1 e capítulo 2, você vai encontrar 4 cânticos nesses 2 capítulos. O cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos e o cântico de Simeão. Então Lucas, ele tem uma perspectiva de Maria, mas também a igreja primitiva ao longo dos anos usava esse cântico na liturgia dos seus cultos. Porém, quando a gente olha, tanto Mateus como Lucas, que apresentam essa narrativa, que apresentam a chegada de Jesus como algo intimamente ligado, eles têm em comum que eles apresentam a chegada de Jesus como algo ligado, intimamente ligado ao plano de Deus, de libertar a humanidade e de realizar as promessas que Ele fez nas Escrituras. Diferente do que alguns tentam fazer, de separar a infância de Jesus sobre quem Ele é, da sua obra, não existe nas Escrituras uma segregação sobre o relato da infância, quem Jesus é e como nasceu, daquele que Ele faria para a humanidade. Por isso, a descrição do seu nascimento é acompanhado de espanto e de adoração, porque tem o sobrenatural, tem a mão de Deus ali, apresentando o Salvador. E é interessante que o relato sobre o nascimento de Jesus, ele é cercado por diversos personagens que reagiram, que responderam ao anúncio de Deus ao mundo, o qual Deus se tornou um ser humano em Jesus Cristo. E o capítulo 2, que nós lemos de Lucas, ele inicia com a narrativa do nascimento de Jesus Cristo e o aparecimento do anjo aos pastores, um grupo de mensageiros, de pessoas, menosprezadas, anunciando que havia nascido o Salvador, e a narrativa de que eles foram até Belém para ver os acontecimentos que o Senhor tinha dado a conhecer. E após encontrarem o menino Jesus, voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. E eu quero nessa noite olhar com vocês para esse texto na perspectiva da reação dos pastores diante desse anúncio.
Mas antes é importante a gente entender aqui o relato de Lucas. O texto descreve que um decreto de César Augusto, imperador de Roma, convocou a população para um recenseamento. Estudiosos nos ensinam que esses recenseamentos eles eram periódicos e tinham duas finalidades. A primeira era impor contribuições e a segunda finalidade era descobrir aqueles que podiam cumprir o serviço militar obrigatório. Era esse, então, o objetivo desses recenseamentos. Morando José e Maria, em Nazaré da Galileia, eles precisaram viajar para Belém, na Judeia, onde Jesus haveria de nascer, e conforme já estava descrito pelo profeta, por exemplo, Miqueias, no capítulo 5, verso 2. Uma viagem com uma jornada de aproximadamente 120 quilômetros, que deveria ter sido muito difícil para Maria, que já estava no finalzinho da gestação. Não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha carro, 120 quilômetros, com uma mulher já no final da gestação. A cidade de Belém estava cheia, e não havia uma hospedaria, uma pensão, um abrigo disponível. E Maria, então, já estava prestes a dar à luz. E o que melhor de encontrar foi uma manjedoura, um lugar onde os animais comiam. E longe de qualquer foco, longe de qualquer holofote, foi o local que nasceu o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os pastores, eles são os primeiros a serem informados acerca deste acontecimento. Eles estavam à noite no campo, tomando conta dos rebanhos, e pesquisando um pouquinho, alguns vão nos dizer que esses pastores, eles trabalhavam para assegurar a provisão do cordeiro perfeito para os sacrifícios do templo, das autoridades do templo. E as autoridades do templo tinham seus próprios rebanhos ali, que eram oferecidos em sacrifício, um ambiente judaico ali, e eles prestavam serviço a essas pessoas, e eles estavam então próximos ali a Belém. E alguns também nos dizem, e a maior parte dos estudiosos nos dizem que esses pastores, eles não desfrutavam de boa reputação. Eles eram considerados desonestos e não confiáveis. Não lhe era permitido, por exemplo, dar testemunho nos tribunais. Eles pertenciam a uma classe desprezada pelos religiosos daquele tempo. No entanto, foi a esses que Deus escolheu para anunciar as boas novas, que o Messias havia nascido. Eu quero, a partir então disso, extrair algumas lições para nós, diante da reação dos pastores, ao ouvirem a notícia que o Messias esperado havia chegado. E a primeira lição para nós é que os pastores foram marcados por uma experiência com Deus. Diante do nascimento de Jesus, do sobrenatural, do Deus que se torna homem, aqueles pastores são marcados por uma experiência com Deus. E por que eu digo isso? Veja, por exemplo, o verso 9 novamente. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vejam, por exemplo, os versos 13 e 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Aqueles homens foram marcados por uma experiência com Deus. O anjo desceu e a glória de Deus brilhou ao redor dos pastores. A mensagem do anjo era uma boa nova, de grande alegria para eles e para todo o povo. Eles presenciaram essa boa nova que faz os céus cantar, porque como vimos nos versos 13 e 14 aqui, anjos cantaram. Eles presenciaram isso. Os céus cobriram-se de anjos. E estudando um pouco sobre o texto, eu li uma frase do Hernandes Dias Lopes que eu achei muito legal, o paralelo que ele faz. As nuvens transformaram-se em partituras musicais, e uma música excelsa ecoou das alturas.
É uma poesia que ele faz sobre isso. Imagina as nuvens transformando-se em partituras. Eu não conheço muito de música, mas para quem conhece deve ser uma beleza. Aquelas partituras musicais e a música ecoando das alturas, dizendo, glória a Deus nas alturas. Nos mais altos céus, paz na terra, aqueles de que Deus se agrada. O nascimento do Salvador trouxe glória a Deus no céu e paz na terra entre os homens. A paz também entre Deus e os homens, que é recebida através da fé na obra de Cristo. Lembra da introdução? Que por causa do pecado o homem está então separado de Deus. Estava nascendo ali aquele que aproximaria novamente o homem para ter um relacionamento com Deus. Aqueles pastores foram marcados por uma experiência com Deus. Experiência com Deus tem o sinônimo de contemplar o sobrenatural do Senhor. É ver e experimentar da glória do Senhor. É ver Deus agindo. Para iniciar esse mês de dezembro, esse mês do Natal, que tal como os pastores ver Deus agindo nas circunstâncias da vida, através da sua palavra, e ser marcadas por experiências profundas com Deus. O nascimento de Jesus, a reação daqueles pastores diante desse relato sobre o nascimento de Jesus, é marcado por uma experiência com Deus. Que tal, na minha e na sua vida, não ser marcadas com experiências profundas com Deus? Experiências não somente de barganha com Deus, experiências não somente de clamor pelas necessidades, mas experiências íntimas em chorar, em abrir seu coração e falar, o Senhor sabe que está doendo, o Senhor sabe que eu não consigo, o Senhor sabe que eu não tenho forças para isso, o Senhor sabe que por mim mesmo eu não consigo, mas me ajuda. Experiências de abrir as suas palavras, a sua palavra todos os dias e ouvir a sua voz, trazendo paz de Deus à terra. Ouvir um Deus que se apresenta, que vai de encontro à sua criação, a mim e a você, dizendo, eu sou o seu Salvador, eu sou o Deus conosco, o Deus presente. O nascimento de Jesus, aqueles que estão em volta daquela circunstância, é marcados por experiência profunda com Deus, e isso continua acontecendo hoje. Basta você permitir que o Salvador nasça no seu coração, e traga paz à sua vida, e traga relacionamento e comunhão com Deus. Mas esse texto também nos ensina que os pastores, eles não somente desfrutaram de uma experiência com Deus, mas eles contemplaram os planos de Deus. Veja os versos 10 e 12. Mas o anjo lhes disse, não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Diante do aparecimento dos anjos, os pastores tiveram uma reação comum. Eles temeram. E os anjos disseram, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, talvez na sua versão, que será para todo o povo. A mensagem do anjo era uma boa nova de grande alegria para eles e para todo o povo. O conteúdo da mensagem é o nascimento de uma criança que está envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E essa criança é o Salvador, o Cristo, o Senhor. E é interessante que, para quem conhece um pouquinho do que cercava, o contexto que cercava o nascimento de Jesus, havia ali uma expectativa. Havia uma expectativa por um Messias. Mas eles não esperavam que o Messias fosse um ser divino e humano.
ao mesmo tempo, nem que sofresse, morresse e ressurgisse dos mortos para a salvação do pecado. Os judeus tinham a esperança que Deus viesse a usar alguma figura puramente humana, um rei, para trazer livramento militar da dominação romana, ou então o próprio Deus haveria de libertar seu povo, para em seguida apresentar o Messias, o Salvador. Eles tinham a monarquia ali do Antigo Testamento em mente, e o conceito de rei para os judeus possuíam 3 características principais: uma pessoa de poder, uma pessoa de status e um líder nacional. E essa proclamação dos anjos diz respeito ao Salvador, aquele que livra do pecado e da morte, é o Messias prometido do Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, que estavam entrando na história. E essa mensagem do anjo, que é uma boa nova de grande alegria, mais tarde, no próprio Lucas vai relatar e vai usar essa expressão como a boa nova, a boa notícia do Evangelho. O cristianismo, ele tem a ver, ele é boa notícia. As melhores boas novas que o mundo já ouviu é essa: o Salvador chegou, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que nasceu. Eu gosto de uma frase de um autor, ele diz assim: o Evangelho é uma mensagem de maravilhosas boas novas para aqueles que sabem e reconhecem seu desespero diante de Deus. Essa mensagem do Evangelho nos faz viver para um desejo profundo por transformação. O Evangelho gera mudanças. E esse Jesus que aqui está nascendo, se nós olharmos para o Evangelho, nós vamos entender o que ele veio fazer. E ele veio para morrer, para salvar um pecador, aquele que está distante de Deus, aquele que está afastado de Deus. O pecado, ele produziu separação, inimizade, um abismo, uma quebra de comunhão, e a cruz de Cristo trouxe reconciliação, trouxe paz, trouxe uma ponte entre o homem e Deus, e restaurou a comunhão. Para iniciar esse mês de Natal, que tal fazer como os pastores e contemplar o plano de Deus de resgatar a humanidade? Que tal assumir um compromisso pessoal com Cristo Jesus e crer nele como seu Salvador e Senhor? Aquele que veio para salvar aquele que está perdido. Eu estava preparando a mensagem e eu lembrei de uma música que a gente cantava há muitos anos atrás, que diz assim: eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é para mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. A cada dia eu sinto o seu cuidado, que eu não escrevi, já vai fugir. Tudo é Jesus para mim. Esse é um Salvador que aqueles anjos contemplaram, que eles viram. O anjo dizendo que eis que eu vos trago boa nova de grande alegria. Terceira lição que aprendemos com esse texto é que os pastores, eles reagiram à voz de Deus. Eles tiveram uma experiência com Deus, eles contemplaram o plano de Deus, mas eles reagiram à voz de Deus. Veja que, por exemplo, no verso 15, quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito e a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados.
Os pastores foram ver aquilo que o anjo havia anunciado, conferir pessoalmente. Eles encontraram as coisas exatamente como o anjo havia dito, José e Maria, junto com um bebê em uma manjedoura. E os pastores, então, compartilham esses acontecimentos. E todos os que ouviram as novidades ficaram admirados. Não puderam guardar a boa nova para si. Eles queriam que todos soubessem que aquela criança é o Salvador, o Cristo, o Senhor, o Messias prometido. Ele veio para salvar o seu povo. É o Messias prometido, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Jesus é a razão do Natal. Natal é para lembrarmos que Deus se fez homem e habitou entre nós. E é essa mensagem que nós precisamos entender e anunciar. Deveria ser impossível ter um encontro com Jesus e não divulgar essa mensagem de boa nova para outras pessoas. Para iniciar esse mês de Natal, que tal fazer como os pastores e reagir à voz de Deus? O que Deus tem falado ao seu coração por meio da sua palavra, que você tem deixado de fazer? Que tal ouvir a voz de Deus e se render à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável? O que Deus já falou para você deixar ou para você fazer que você está resistindo? Que tal não se render ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero, esse ano foram marcados, como já dissemos aqui, por muitos acontecimentos trágicos, e talvez acontecimentos esses que te envolveu, mas eu quero, diante de todo esse cenário, mais triste talvez que possa ser, me prostrar diante do Senhor e te obedecer naquilo que o Senhor já tem dito há muito tempo, através da sua palavra. Talvez é tempo de rever atitudes, talvez é tempo de rever planejamentos, talvez é tempo de voltar a estudar, talvez é tempo de deixar relacionamentos de namorados, talvez é tempo de reconstruir relacionamentos, talvez é tempo de olhar para Deus e viver aquilo que Deus tem anunciado na sua palavra e dizer, nós não estamos fazendo isso e nós queremos obedecer ao Senhor. Porque não tem como ter um encontro com Deus e não reagir à voz de Deus. Veja, por exemplo, com o profeta Isaías, como ele teve um encontro, uma visão, ele foi tocado por Deus, ele foi transformado por Deus, ele reage à voz de Deus. E talvez Deus já está falando há muito tempo coisas no seu coração que você precisa deixar, ou que você precisa fazer, e que é hora de você rever. Mas há uma quarta e última lição que esse texto nos ensina. É que os pastores, diante daquela cena, eles foram marcados por uma experiência com Deus, eles contemplaram o plano de Deus, eles reagiram à voz de Deus, mas eles se renderam diante do Salvador. Veja o verso 20. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Eu tenho certeza, estou pensando aqui no texto, tá? mas aquela expectativa do Messias que eles tinham, aquele ambiente religioso fragmentado que eles viviam ali e que eles eram desconsiderados. Quando eles viram Jesus Cristo, quando eles viram o sobrenatural, quando eles viram Deus se fazendo um homem, quando eles viram a revelação de Deus, não tinha outra coisa a não ser se render diante do Salvador. Deixar a religiosidade de lado. Deixar a cultura tradicional ali que eles tinham de lado e se prostrar. O texto nos diz que eles voltaram glorificando e louvando, mas para mim eles se renderam. Esse contexto diz que eles se renderam diante do Salvador. Os pastores que viram a glória do Senhor brilhando ao redor deles, que escutaram a mensagem do anjo, que ouviram o coro celestial, que viram Jesus na manjedoura e que divulgaram o nascimento de Jesus, voltaram glorificando e louvando a Deus. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. E essa experiência deles, e aqui eu quero fazer um link com o mês passado, resultou em uma coisa: a adoração. Com um sentimento
de que fizeram algo de parte especial, com os corações alegres, voltaram para o campo, para o trabalho, para as suas famílias, com os corações diferentes, porque tiveram um encontro com Cristo Jesus, eram novas pessoas, no seu coração havia um espírito de admiração e de adoração a esse Deus. O encontro com Jesus é sempre uma experiência de transformação. Um encontro com Jesus faz com que eu perceba quem de fato eu sou, que perceba o meu caráter, as minhas intenções, as minhas atitudes. E quando eu percebo que essas atitudes não estão condizentes, ligadas, conectadas com a vontade de Deus, eu preciso pedir perdão. Preciso pedir para que o Senhor transformar o meu caráter. Mas é interessante também que o encontro com Jesus proporciona um convite para viver um relacionamento com Ele. Um relacionamento de perdão de pecados, de amizade e de amor. Meus irmãos, o Natal deve nos lembrar da promessa de Deus, de que Ele viria até nós. Na manjedoura, nós vemos Deus cumprindo o seu propósito com o nascimento de Jesus. Mas Ele não pode parar por aí. No Natal, nós precisamos ver a cruz de Cristo. O amor de Deus por cada um de nós, entregando o seu Filho para nos dar vida. E nos rendermos diante do Salvador. Na manjedoura, naquele ambiente humilde, estava ali aquele que viria a ser o nosso Salvador. Aquele que nos aproximaria novamente de Deus. Aquele que traria paz aos nossos corações. E aquele que nos daria vida e vida eterna. Eu quero caminhar para a conclusão e aplicar um pouco desse texto. Porque talvez esse ano para você foi um ano difícil. Ano de lutas, dores e perdas. Talvez sentimentos de medo e de confusão tomaram a sua mente. Talvez você está com medo até da noite de Natal. De como será um encontro de família sem aquele ente querido que talvez a morte secou a sua família. Pode ser que você também chegou aqui dizendo, estou sem esperança. Preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que me ajude a fazer por mim aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo. Talvez você tenha lutado contra sentimentos e desejos que não provêm do Senhor. Talvez o seu sentimento é de que a vida não tem funcionado conforme o que você deseja ou tem planejado. Talvez você está sentindo a sua vida sem propósito. Talvez você está se sentindo culpado por causa do pecado. Natal é tempo de lembrarmos que esse Deus grande e glorioso se tornou homem. O Verbo de Deus tocou na terra. Aquele que é a palavra, como diz João, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia nos apresenta esse Deus que entra na história como um redentor, um salvador. Ela nos convida ao perdão e à esperança que só pode ser encontrado em Cristo Jesus. Ela nos convida a rendermos os nossos corações e cada aspecto da nossa vida a Deus. Somos convidados nessa noite a adorar, a prostrar e a reconhecer e a exaltar a grandeza desse Deus que se fez homem e entrou na história e que é Emanuel, Deus conosco. Sabe a dor maior
que possa ter acometido a sua vida esse ano, Deus não deixou, Jesus não deixou de ser Emanuel, Deus conosco. Talvez terão choros, talvez terão dores, talvez ainda terão lutas, mas Ele não deixou de ser Emanuel, o Deus conosco. Que Deus que move o céu e vai até a terra e apresenta esse Salvador. O Deus que entra na história e traz paz aos homens, com Deus e com Ele mesmo. Com Ele mesmo e com eles. Emanuel, Deus conosco. Eis que eu vos trago novas de grande alegria. Nasceu o Salvador, o Messias, o ungido, o prometido. Deus entrou na história. E se a gente continuar estudando os textos aqui, a gente vai ver que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele não foi, Ele é Emanuel, o Deus conosco. Jesus, Ele é o Salvador encarnado, enviado do céu, que veio ao mundo para nos salvar. E através dele nós encontramos perdão e temos a nossa comunhão com Deus restaurada. Que tal começarmos o mês de dezembro? Mês que celebramos o Natal como os pastores, que foram marcados por uma experiência com Deus, contemplaram os planos de Deus, reagiram à voz de Deus e se renderam diante do Salvador. Se renda diante desse Salvador, que é Emanuel, Deus conosco. Eis que eu vos trago vamos ler todos juntos, verso 10. Lucas capítulo 2, verso 10. Diz assim, vamos todos? Mas o anjo lhes disse, não, eu estou lhes trazendo boas novas, talvez na sua versão, de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje, no seu coração, pode nascer o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aquele que te aproxima de Deus e aquele que une novamente o homem a Deus. Todos nós precisamos desse Salvador, que é Emanuel, Deus conosco. Tenha a sua vida marcada por experiências com Deus. Contemple os planos de Deus descritos na sua palavra. Reaja à voz do Senhor quando Ele te disser para fazer algumas coisas. E se renda todos os dias diante desse Salvador. Cante ao Senhor que você veio aqui para adorar, como nós cantaremos. Que você veio aqui para se prostrar e que você veio aqui para dizer que Ele é o seu Deus, o Deus conosco, o Deus presente. E no dia 25 de dezembro, quando a dor bater ali forte pela saudade, quando a ceia for mais restrita pela falta financeira, quando você ainda talvez tiver alguém distante por algumas questões, você lembra que Ele não deixou de ser Deus conosco. Ele não deixou de estar presente. E que você cante para Ele e ore a Ele de todo o coração e dizendo, está doendo, Senhor, mas eu creio no Senhor. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo isso, está doendo, Senhor. Talvez você está ouvindo essa mensagem dizendo, está doendo, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está presente. E como o pastor falou no começo, eu quero chorar, eu quero dizer que está doendo, mas com o Senhor junto, o Senhor presente. Eu não quero te deixar. Eu não quero virar as costas para o Senhor, eu quero me prostrar diante do Senhor, porque eu sei que somente no Senhor eu encontro abrigo, consolo, esperança, renovação, transformação e alegria.
Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Pai, falar sobre o nascimento do Salvador é algo desafiador, mas eu sei que o teu Espírito Santo, que assim como apresentou aos anjos, aos pastores naquela noite, se revelou a nós nessa noite. E o Senhor tem apresentado para cada um de nós aqui Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. E talvez pessoas aqui, que estão aqui ou que estão ouvindo essa mensagem, precisam pedir perdão ao Senhor. Porque sabem que estão distante do Senhor, estão distante dos propósitos pelos quais o Senhor os criou. Talvez tem gente tentando fazer como Adão e se esconder do Senhor, e o Senhor nessa noite dizendo para nós que o Senhor revelou a sua graça, o seu amor no seu Filho Jesus Cristo, e que essas pessoas então se prostrem diante de Ti. Pai, obrigado porque o Senhor conhece o mais profundo e o mais íntimo dos nossos corações. E não há nada que nós podemos esconder do Senhor. Então por isso nessa noite nós queremos nos render ao Senhor. Nós queremos nos oferecer ao Senhor, ó Pai, como oferta a Ti. E nós queremos Te agradecer, porque o Senhor nos lembrou que o Senhor é um Deus presente. Emmanuel, o Deus que entra na história. E que o Senhor entre nessa noite na história de cada um de nós aqui, ó Pai. Se apresentando como Salvador para aqueles que precisam desse Salvador, que ainda não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Se apresentando como consolo para aqueles corações doloridos. Trazendo revigor e alegria para aqueles que estão cansados e abatidos. Obrigado, Pai. Porque o Senhor é Emmanuel, Deus conosco. Obrigado porque nessa noite o Senhor nos trouxe novas de grande alegria. E que o Senhor continue fazendo isso durante esse mês. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.